Bom dia, quinto ano. Hoje é segunda-feira, dia 30 do 11. Chegamos aí a mais um dia de aula, iniciando mais uma semana e a gente está encerrando hoje o mês de novembro. Amanhã a gente inicia aí o último mês do ano, que é o mês de dezembro, isso mesmo. Hoje é dia 30, na segunda-feira a gente ficou aí com esse novo horário, com a matéria de História. Então, pega o livro de História para a gente dar continuidade a esse conteúdo de História, certo? Vamos lá. Tia Fabiana já está aqui, ó, com o nosso livro de História, quinto ano. Nós paramos na página 233. Vamos iniciar hoje esta página 233. Vamos iniciar com o conteúdo do ciclo do café. Pega aí o teu livro de história, coloca a data de hoje, certo? Hoje é dia 30 do 11 de 2020. Tarefa de classe. Hoje é segunda-feira é dia de história, tá certo? A página é 233. Certo? História. Para a gente estudar a história, a gente tem aí que fazer a leitura, não é isso? Dos conteúdos, fazer a leitura aí dos acontecimentos históricos, para a gente poder compreender e responder aí o que o livro está solicitando. A gente vai iniciar hoje falando sobre o ciclo do café, um pouquinho aí dessa história, né, desse produto que trouxe aí tanta riqueza para o nosso país. Coloca a data de hoje, dia 30 do 11, para não esquecer, tá bom? Vamos lá. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeada da Guiana Francesa. Durante muito tempo, as plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtos de café: os produtores do Vale da Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantátil, ou seja, monocultura em grandes latifúndios com a mão de obra escrava, visando o mercado exportador, já que os últimos empregaram na produção mão de obra assalariada, composta de imigrantes, mas que estavam muito próximas à escravidão devido às condições de negociação desse trabalho. Houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras devido a alguns fatores, tais como o aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na África e na Europa. A queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, pois nessa região o solo é de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras. E também a chuva e clima adequado às plantações. Ainda havia dois pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação. E o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro já existia e começou a ser utilizado para o escoamento da lavoura pelos cafeicultores. Vamos lá dar continuidade. Na página 234, a gente tem aí, não é?
a imagem da produção desse café. Essas condições elas eram favoráveis, porque a produção do café era muito simples, porém exaustiva. Primeiro era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gêneros alimentícios eram cultivadas além dos cafezais para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Depois, a colheita era feita de forma manual, por escravos ou imigrantes, e em seguida colocavam os grãos a secar em terreiros. Após a secagem, retiravam-se o material que reveste o grão em monjolos, espécie de socadores, para melhorar a qualidade do café. Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram. A monocultura, o latifúndio e a exportação. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade propiciou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na indústria da região sudeste do Brasil. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para transportar o café, que interligaram as regiões produtoras e intensificaram as ações do Porto de Santos para exportação da produção, ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste. O restante do país não viu benefícios. O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional de café porque tinha maior oferta desse produto no mundo e, dessa maneira, conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional. Tanto que, rapidamente, a produção de café superou a de açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores nos países compradores do produto. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda. E isso é um sinal de que os preços tenderiam a cair. Mas, como esses produtores, conhecidos como os barões do café, dominavam aí o cenário político, forçavam o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café só para não terem que baixar os preços no mercado sem perder dinheiro. Surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediário entre os produtores e os exportadores, controlando assim a venda do produto, garantindo aos produtores acesso e créditos para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha direito. Aí a gente tem uma imagem da lavoura do café no início do século XX, no estado de São Paulo. Vamos lá. Aí a gente teve algumas consequências do ciclo do café, que está na página 236. E algumas consequências desse ciclo foram a devastação indiscriminada de grandes áreas e grandes desgastes do solo, devido ao vasto de não existirem cuidado de preservação da terra, né? Eu acredito que eles plantavam, mas aí eles não tinham aí um cuidado com a terra. Dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto e sobrecarga econômica. Ou seja, a gente só tinha esse produto e aí houve aí essas consequências dos recursos do governo devido à política de valorização do café.
O terceiro ponto é concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transporte, apenas na região sudeste. E o último, ele diz que foi a instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Essas foram as consequências do ciclo do café. Com o aumento do consumo de café, dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café e assim o preço necessariamente ele teve que cair. Além disso, a crise mundial de 1926 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço com maior rapidez e com a diminuição da dependência econômica em relação ao café. Outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo, correto? E aí a gente falou um pouquinho sobre esse ciclo do café, que foi um dos produtos aí que trouxe muito dinheiro para o nosso Brasil. Na página 237, a gente precisa aí responder algumas questões. Vamos lá? Aí ele fala do seguinte, ele fala como chegaram as primeiras mudas de café no Brasil e como foi a sua propagação. Ou seja, quando foi que chegou essas mudas no Brasil e como eles se propagaram. Vamos lá escrever esse primeiro quesito da página 237. Deixa eu ver aqui. 237. Vocês coloquem aí, gente, a data de hoje, para a gente não ficar aí perdido, tá certo? A data de hoje é dia 30/11. E aí, as primeiras mudas foram trazidas por Francisco, não é isso? Foram trazidas por Francisco de Melo Palheta. Isso. Que eram contrabandeada, é isso? Contrabandeada da Guiana Francesa. Guiana Francesa. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior de São Paulo, certo? Deixa eu ver a Fabiana saindo aqui da frente. E aí, eu vou ler o que está escrito, tá certo? O tempo que eu saio da frente é o tempo que você copia aí no seu caderno. Vamos ver? A primeira pergunta foi, como chegaram as primeiras mudas de café ao Brasil? E como ela foi a sua propagação? Né? E aí ele diz que as primeiras mudas foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, contrabandeada da Guiana Francesa. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior de São Paulo. Número 2, ele fala sobre pede para que você pesquise e escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas áreas de cultivos do cafezais, para descobrir o porquê de ser uma condição muito próxima à escravidão. Imigrantes são pessoas que vêm de outro país para o nosso Brasil. E aí, gente, eu achei interessante quando ele diz assim, você vai pesquisar quais eram as condições de trabalho desses imigrantes
na área de cultivo dos cafezais, para descobrir o porquê de ser uma condição muito próxima da escravidão. Se era uma condição muito próxima. Agora a gente vai para o numeral 2, não é isso? Vamos lá. No 2, sim, como a tia Fabiana falou, então vocês vão fazer essa pesquisa em casa, tá certo? Que aí vocês vão descobrir qual era a condição, quais eram as condições de trabalho desses imigrantes que vinham de fora para trabalhar aqui nos cafezais do nosso país. Ele diz aqui que essas condições eram próximas dessas condições de escravidão. Então, a gente imagina que não era aí as melhores condições, correto? Numeral 3, a gente vai marcar as alternativas que indicam o que motivou a grande expansão das lavouras cafeeiras, tá certo? Olha só, na letra A, eu tenho aí, eu vou colocar, tá bom? B, C, D, E, F. B, C, D, E. E o F eu vou colocar aqui ao lado, tá bom? Vamos lá. Aumento do consumo do café nos mercados internos e internacional. Correto? Marco X. Queda das exportações de outros produtos como o algodão, o açúcar e o café. Houve sim essa queda. Marco X. Investimento de fazendeiros no ouro negro. Também houve. B. Necessidade de grande parte do Sudeste ainda ser desmatada. A gente não falou sobre isso. E. Transporte ainda inexistente para o escoamento da produção. Também a gente não falou disso. E na letra F, a gente falou das condições geográficas. E aí a gente falou sobre o solo, a chuva e o clima extremamente favoráveis às suas plantações. A gente tinha aí as melhores condições para as plantações dos cafés, não é isso? Então, letra A, B e C e letra F. No 4, ele pede para a gente definir cada termo apresentado abaixo sobre o período do café. E o primeiro é sobre os barões de café. Quem era aí esses barões de café? Vamos ver aí. Os barões de café, eles eram aí produtores, não é isso? Produtores de café. Eles eram aí os barões de café. Esse aqui é o quarto da página 237. E quem eram aí os comissários do café? Eram pessoas intermediárias entre os produtores e os exportadores de café. Correto? Esse aí é o quarto quesito. Na página 238, gente, aí a gente já entra na questão do Brasil República, não é isso? Isso mesmo, a gente entra aí no Brasil República. Eu acho interessante a gente iniciar aí essa primeira parte sobre o Brasil República. A gente faz aí uma leitura, não é? Porque aí a gente vai iniciar aí quando o nosso país, ele aí se tornou república. Vamos ver, página 238. Vamos lá? Página agora 238 e aí a gente vai falar aí sobre o Brasil República, não é? Eu fico feliz quando a gente vai falar desse conteúdo, porque a gente vai falar aí dessa libertação, não é? Vai falar aí de uma república, de uma democracia, onde aí a gente vai poder, onde a gente pode hoje reivindicar sobre os nossos direitos, lutar
por uma vida melhor, apesar de tantas coisas que vêm acontecendo aí na nossa política, mas aí a gente tem o direito de poder falar, de poder expressar aquilo que a gente não está gostando. E outra coisa muito importante, a gente tem o direito de votar, não é? De escolher os governantes do nosso país, apesar da gente viver aí num momento tão difícil, né? De a gente não ter a segurança de saber quem é o melhor político para ir governar o nosso país, mas pelo menos a gente tem o direito de escolher. Vamos lá. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares que representavam a elite do Brasil na época estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada, devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. E aí essa Guerra do Paraguai a gente viu em outro momento, na outra aula que a gente vinha estudando sobre história. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos por não receber indenização pelos escravos libertos, imagina aí, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. O Império, ele nomeava os governadores das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais. Apenas eles defendiam os interesses do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento. E a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para as pessoas da famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, ou seja, aquele trono que se passava de pai para filho, não é? A gente vivia aí uma monarquia, pois eram temidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do seu poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino, então existia o medo de que o Brasil ser governado de fato por um francês, o conde de Eu, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandada por Afonso de Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia. O que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando adeptos nesse movimento. Marechal Deodoro da Fonseca era o próximo ao imperador, chegando a ter até sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul. Aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso, por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular, tropas saíram às ruas para depor o ministro da guerra, nomeado, o que culminou na destituição do imperador sem resistência. Durante esse acontecimento, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não teve sucesso. E um governador provisório com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente foi instituído. Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Na época, o termo presidente de província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador.
Os militares, elas foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditavam que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana, ordem e progresso. Os militares consideravam a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. E aí a gente tem algumas questões para ser resolvidas. Nós temos também aí na página anterior, 239, a foto da nossa bandeira do Brasil, não é isso? E aí a gente vai responder agora o primeiro quesito, que diz assim: o que motivou os militares a defender a república no Brasil? Por que que eles queriam, gente, a república no nosso país? Vamos ver. Eles queriam, porque eles estavam descontentes, os militares estavam, não é isso? Estavam descontentes com o governo, porque estavam com os salários, eles estavam aí com os salários baixos e gostariam de participar de mais decisões políticas, não é isso? Eles gostariam aí de participar de mais decisões políticas. Não terá sido errado. No numeral 2, ele diz assim, ó, completa os quadros indicando os 3 principais grupos que fizeram parte do movimento que levou o Brasil à condição de república. Foram 3 grupos, gente. Os profissionais liberais, foi o primeiro grupo, não é isso? Depois a gente teve os militares e por último a gente teve os cafeicultores, não é isso? Não é isso? Foram aí esses 3 grupos que aí eles queriam, não é, que o Brasil se tornasse república. No terceiro, ele pede para marcar os X, marcar as alternativas que indicam os desejos dos profissionais liberais que levaram a defender a república. E aí, um dos motivos que fizeram ele a defender a república foi que o nosso país ele estava com endividamento na Inglaterra. Não foi isso? Depois, eles queriam a indenização dos escravos libertos? Não. Mas eles queriam a liberdade, não é isso? Eles queriam a liberdade de poder, de decisão política. E por último, eles aí viram a situação econômica difícil. Não foi isso? A primeira foi a letra A, com endividamento. A letra B não foi. A letra C foi a liberdade e poder de decisão política. E a letra D, a situação econômica difícil. Tá certo? Olha só, a gente vai parar aí na página 240, ok? A gente vai parar na página 240
Para casa ficou a página 237, quesito 2, que é uma pesquisa, tá certo? O 2 ficou para casa, que é uma pesquisa, tá certo? 30/11. Você faz essa pesquisa e manda para mim lá no aplicativo, tá bom, gente? A gente para aí na página 240 e na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Tia Fabiana também vem na próxima aula com um questionário para a gente responder de acordo com o conteúdo que a gente vem estudando. Só coloca aí a tarefa de casa, para a gente não esquecer, que é página, deixa eu colocar aqui, página 237, quesito 2, que é uma pesquisa, tá certo? Você faz essa pesquisa e pode mandar para mim lá no aplicativo. Quem faz parte do nosso grupo, lá do WhatsApp, também manda para a tia Fabiana, Guilherme, Gabriel. Algumas crianças sempre estão mandando atividade para mim lá, tá certo? Livro de história. Hoje é dia 30/11/2020. Nós estamos aí nos despedindo do mês de novembro. Amanhã é terça-feira, amanhã a gente já inicia aí com o mês de dezembro, certo? Fica ligado aí com nossas aulas online que está acontecendo, tá certo? Durante a semana a gente tem um encontro e você não pode perder. Também nós já estamos de volta lá aqui na nossa escola, a tia Fabiana está aqui na nossa escola dinâmica. E aí, se você quiser voltar, ó, nós estamos aí com todos os nossos protocolos de segurança, tá certo? Beijo e até a próxima aula, Tchau, tchau!